Pessoal, para finalizar aqui o estudo das entidades administrativas, nós vamos falar agora das fundações públicas. Fundação pública é naturalmente o que menos cai em prova, tem pouca coisa para a gente analisar, mas ainda assim não dá para a gente simplesmente ignorar e dizer, achar que nunca vai cair e depois ficar chorando porque caiu e não acertar a questão, né? Então vou começar pelo básico aqui sobre fundações públicas. Primeiro eu vou começar falando sobre a forma de criação das fundações públicas. Você já sabe que tem aquela história de autorização legal ou que ela pode ser criada diretamente em lei, porque nós temos tanto fundações de direito público quanto de direito privado. Mas quando eu falo de forma de criação, não é disso que eu estou falando. Você deve lembrar que quando eu falei das fundações, das autarquias, eu falei que a autarquia é um serviço público personificado, ou seja, um serviço público que ganhou personalidade jurídica. E o que é a fundação? A fundação, por outro lado, não é um serviço em si, mas um patrimônio. Eu pego um patrimônio, por exemplo, um prédio e um conjunto de equipamentos, e dou personalidade jurídica a esse patrimônio. Por isso que nós falamos que a fundação pública é um patrimônio personificado. Então, se você verificar essa expressão aqui numa questão de concurso público, você agora já sabe do que a gente está falando. Fundação pública, ela nasce a partir de um patrimônio. Por exemplo, imagina que existe um prédio que foi doado por particulares para o Estado. Você fala assim, pega esse prédio aqui, a gente tinha um hospital, mas nós não estamos mais utilizando, pode utilizar. O Estado pega aquele prédio e fala o seguinte, olha, já funcionou um hospital aqui, que tal a gente usar esse prédio para continuar com o hospital? Vamos pegar mais alguns equipamentos que nós temos aqui, vamos colocar tudo isso, e esse prédio agora vai virar uma fundação pública que vai ser o hospital do município. Então eu peguei esse patrimônio e dei a ele personalidade jurídica. Professor, mas isso na prática consigo visualizar essa diferença? Não, porque é uma coisa meramente jurídica. Você nunca vai conseguir olhar, passar na frente do prédio e dizer o seguinte, olha, isso aqui foi um patrimônio personificado ou isso aqui é um serviço público personificado. Já não consegue fazer essa visualização. Mas então você tem que saber essa diferença só para questão de prova. Não é algo que você vai ver na prática, mas é algo que pode cair na questão de prova. Então se a questão falar serviço público personificado, autarquia, patrimônio público personificado, fundação pública. Outro ponto que eu lembro para vocês é o que está lá na Constituição Federal, que deve ser elaborada uma lei complementar, e essa lei complementar serve para definir as áreas de atuação das fundações públicas. O que seriam essas áreas de atuação? A lei até hoje não foi editada, mas nós sabemos que essa lei vai definir que as fundações vão atuar em áreas de interesse social. O que é interesse social? Educação, saúde, cultura, promoção do desporto, assistência social. Isso seriam áreas de interesse social. O que nos interessa é que as fundações públicas elas não vão explorar uma atividade econômica propriamente dita, né? Ela não vai fazer aquela exploração tipo um banco, alguma coisa do tipo, aquela atividade lucrativa, mas elas vão prestar alguma atividade que seja de interesse da sociedade. E aí quando nós pegamos a natureza jurídica, nós sabemos que existe a natureza de direito público e a natureza de direito privado. E deixa eu só contar uma coisa para vocês. Quando a gente fala que a fundação é uma fundação pública de direito público, alguns autores chamam isso aqui de fundação autárquica. Por que eles chamam de fundação autárquica? Ou, né, tem até um outro nome, uma variação. Alguns chamam de autarquia fundacional. Porque quando isso aqui acontece, que é uma fundação pública de direito público, a bem da verdade, isso aqui é uma autarquia. Tanto que nós falamos que existe uma diferença meramente formal. O que quer dizer que a diferença é formal? A única diferença de uma fundação pública de direito público para uma autarquia é porque o legislador decidiu chamar ela de fundação pública. Uma diferença meramente formal. É igual um filho gêmeo, né? Dois filhos gêmeos, né? Aqueles gêmeos iguais, sabe? A diferença deles é meramente formal. Um é o João, o outro é o Pedro. Por quê? Porque eu resolvi chamar esse de João e esse de Pedro. Esse aqui é a autarquia e esse aqui é a fundação pública de direito público. Então, é só porque eu resolvi chamar esse de autarquia e esse de fundação pública de direito público. Porque, bem na verdade, eles são iguais. Isso que a gente fala que a diferença é meramente formal. E aqui nessa tabelinha eu vou fazer um resumo do regime jurídico das fundações, tá? Lembrando que nós temos as duas categorias, a de direito público e a de direito privado, então aí você já sabe que é ora criação por lei, ora criação autorizada por lei. Quando nós vamos falar da atividade desempenhada, eu já falei para vocês que a atividade é aquela atividade de interesse social, tá? Atividade de interesse social. Mas deixa eu só contar uma coisa que já caiu em questão de concurso. Se a fundação pública é de direito público, eu vou te fazer a seguinte pergunta. A fundação pública de direito público pode exercer atividades típicas de Estado? Pode, porque apesar de ser chamada de fundação pública, ela é igual a uma autarquia. Então ela também pode exercer aqui atividades
típicas, que são aquelas atividades exclusivas de Estado, se ela for fundação pública de direito público. A prerrogativa da imunidade tributária recíproca, aquela história de que um ente da federação não pode instituir tributos sobre o patrimônio, renda e serviços do outro. Ela se aplica, logicamente, às fundações públicas de direito público, mas também se aplica às fundações públicas de direito privado. Prerrogativas processuais. O que são as prerrogativas processuais? Prazo em dobro nas ações judiciais, duplo grau de jurisdição obrigatório. Aplica-se às fundações públicas de direito público? Sim. Aí a pergunta que eu vou fazer, se aplica às fundações públicas de direito privado? Não, não se aplica às fundações de direito privado. Regime de precatório, se aplica às fundações públicas de direito público? Sim. Se aplica às fundações de direito privado? Não, não se aplica ao regime de precatórios, pelo menos não a priori. Regime dos bens públicos. Quando eu falo do patrimônio, né? As fundações públicas de direito público, os seus bens são considerados bens públicos. Lembrando que os bens públicos são aqueles bens que têm aquelas prerrogativas, né? Por exemplo, eles não podem ser penhorados, eles têm lá a inalienabilidade ou restrição à alienação, são proteções dos bens públicos. Agora, os bens das fundações públicas de direito privado, juridicamente falando, são considerados bens privados. Porém, existe uma ressalva aqui. Ainda que eles sejam bens privados, se eles estão sendo utilizados na prestação de serviços públicos, nesse caso eles serão equiparados aos bens públicos. Então, eles são bens privados equiparados aos bens públicos quando são utilizados na prestação de um serviço. Exemplo, tem um prédio que funciona um hospital. Esse hospital é uma fundação pública. Tem uma maca e um equipamento lá que está sendo utilizado para uma pessoa ficar viva. Eu posso penhorar essa maca, esse equipamento? Não. Eu protejo ele como os demais bens públicos. Apesar de ser um bem privado, ele terá a proteção dos bens públicos. Não vou penhorar esse bem, senão a pessoa vai morrer, né? Logicamente. Regime de licitações e contratos. Ambas as entidades, tanto a de direito público quanto a de direito privado, seguem a lei 14.133. Isso aqui, inclusive, eu já vi uma questão de prova que pediu assim para a gente colocar um regime que seria comum das autarquias e das fundações públicas, tanto de direito público quanto de direito privado. Algo que é comum é o regime de licitação, que tanto a autarquia quanto a fundação de direito público quanto de direito privado seguem a lei 14.133. Regime jurídico de pessoal. Nas fundações públicas de direito público, o regime de pessoal é o regime estatutário. Eles são servidores públicos, né? Segue essas regras de direito público. Agora, se é fundação pública de direito privado, o regime é da CLT. A STF tem uma decisão importante. Na verdade, tem duas decisões importantes a respeito desse regime de pessoal. E a responsabilidade civil é a responsabilidade objetiva em quaisquer dos casos, porque mesmo a de direito privado, ela entra como uma pessoa jurídica de direito privado, mas que está prestando um serviço público. Por isso que o regime de responsabilidade civil, em ambos os casos, é do tipo objetiva. Professor, mas é muita coisa para eu decorar. O que eu recomendo que você decore? Que você pegue assim, ó, o que é igual. Por exemplo, imunidade tributária, regime de licitação e responsabilidade civil. Aí você vai lembrar que o resto, ao princípio, tem alguma diferença. Inclusive, aqui na atividade desempenhada, você pode ter algumas diferenças. Perfeito? Show de bola? Agora vamos resolver uma questão. Fundação de direito privado, instituída pelo poder público, pode oferir receita de suas atividades, sem que essa ação descaracterize sua natureza de entidade não lucrativa. Professor, e aí, tá certo ou tá errada essa questão? Pessoal, deixa eu só imaginar o seguinte. Imagina que seja a administração direta. A administração direta pode oferir receitas? Pode. Não tem lá a cobrança dos impostos, dos tributos em geral, taxas? Está aferindo receita. Pode até ser que o Estado não está buscando lucro, mas ele está oferecendo receita. Então a mesma coisa as fundações, tanto de direito público quanto de direito privado, elas não podem desempenhar aquela atividade econômica em sentido estrito, né? Atividade econômica lucrativa e tal. Não pode fazer isso, mas pode oferecer receitas. Você pode ter uma fundação pública de direito privado que arrecada
algum tipo de recurso em razão de uma atividade desempenhada, seja numa atividade educacional, cultural e etc. Ela só não pode ter lucro, ela não pode desempenhar uma atividade com um propósito lucrativo. Então, sim, ela pode oferir lucro pela sua receita, receita pela sua atividade, sem que isso descaracterize a sua natureza de entidade não lucrativa. Correta a questão. As fundações públicas de direito privado, por sua natureza jurídica, podem desempenhar atividades que exijam o exercício do poder de império, assim como ocorre com as fundações públicas de direito público. Errado. A de direito público, ok. A de direito público pode exercer o poder de império. Agora, aquelas que possuem natureza jurídica de direito privado, essas podem exercer só atividade de interesse social. Não pode exercer atividade típica de Estado que exige o poder de império. Daí o erro desse quesito. Mais uma questão. As regras estabelecidas tanto na Lei 8.666 quanto na 14.133 aplicam-se às fundações públicas estaduais. Correto, né? Aqui a gente tem tanto a antiga lei de licitações quanto a nova lei de licitações. Essas regras são aplicáveis às fundações públicas de qualquer ente da federação, seja de direito público, seja de direito privado. Então esse quesito está correto. E com isso nós acabamos aqui as nossas questões. Viu? Fundação pública é pouquinha coisa? Tem muito detalhezinho ali que pode aparecer em prova? Tem. Mas assim, é aquele algo a mais que você vai dar para se preparar em alto nível. Com isso nós terminamos as nossas aulas de organização da administração pública. Um grande abraço para todos vocês, fique com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!